Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar sobre um dos queridinhos aqui do canal, o FIINFRA Juro 11 da Sparta. Vamos falar do relatório de novembro que trata dos dividendos que vão ser pagos agora no mês de dezembro, na próxima semana. Mas antes a gente vai passar alguns números, algumas informações para vocês sobre o fundo. No momento, o fundo se encontra com um dividend yield dos últimos 12 meses de 14,2%. Considerando que esse aqui é um fundo high grade, 14,2% seria um dividend yield topíssimo. Se não fosse o detalhe, o P sobre VP no momento se encontra 0,95, ou seja, o fundo está com 5% de desconto. Um fundo que até pouco tempo sempre trabalhava com a margem aí de ágio entre 5 a 10% e agora ele está com 5% de desconto. Ah, porque ele está com esse desconto, Adriano? Exatamente por causa do mercado todo, pessoal, o mercado como um todo, tanto de FIAGRO, FIINFRA como fundo imobiliário, ou seja, o de fundos na renda variável estão sofrendo muito com essa questão do aumento da taxa Selic, que aumentou a taxa de juro futuro, com isso aumentou as taxas da NTN-B, muita gente migrou da renda variável para renda fixa, vendeu as cotas que tinha de FIINFRA, vendeu as cotas de FIAGRO, de fundo imobiliário e foi para lá. É por isso, pessoal, é por isso basicamente que está tendo essa queda, porque o fundo que não tem problema nenhum está com 5% de desconto. Muita gente queria entrar nele e entrou naquela época que ele estava 110, agora ele está abaixo de R$100, está por volta de 95 no momento. Então tá muito bom o momento para quem quer entrar no fundo. Não só dele aqui, também do irmãozinho dele, o CDI 11. Muita gente podendo entrar, o CRAA, por exemplo, que é o FIAGRO da Sparta, que nunca esteve tão barato. 2, 3 meses atrás estava custando R$115 a cota e agora tá abaixo de 95, porque lá tá sendo afetado tanto com essa queda do mercado como um todo de fundos, como também porque estamos no mau momento do mercado de FIAGRO. Aí muita gente tá desconfiada de FIAGRO até sem motivo nenhum, até aqueles FIAGROs bons que não tem problema nenhum, como por exemplo o SNAG, o KNCA, o FGAA, inclusive o CRAA, tá tendo uma queda. Além dessa questão da taxa do IPCA+, que subiu muito e muita gente migrou para lá, tem essa questão do mercado como o FIAGRO está ruim, até por causa do caso recente da AgroGalaxy, que impactou uns 6 FIAGROs ao mesmo tempo, fora os FIAGROs que já tinham alguns outros problemas, e isso afetou o mercado como um todo e piorou no caso. Então lembrando só também que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum FIAGRO, nenhum FIINFRA, nenhum fundo imobiliário. Somente você pode decidir se é bom ou não entrar nesse fundo. Mas eu estou só alertando para essa oportunidade aí, quem tem interesse de entrar no fundo ou quem já tem posição e quer reduzir o preço médio, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho posição aqui no Juro 11 e só não vou aumentar a posição porque simplesmente eu não tenho dinheiro. Eu estou aumentando posição em 2 fundos no momento, que também estão bem descontados, e por enquanto é só neles que eu estou aportando e eu tenho pouco dinheiro para aportar. Previsão é daqui uns 2, 3 meses fechar o aporte nesses 2 fundos que eu estou fazendo agora, que eu não vou citar quais são, e por isso eu não vou aportar em mais nenhum outro que não seja esses 2 até fechar a minha meta mínima de aporte. Como eu falei, ele está com 5% de desconto atualmente, o P sobre VP está 0,95. Isso, como a gente já sabe, que eu falo em todo o vídeo, isso modifica aquele yield dos últimos 12 meses, que cai de 14,2% para 13,5%. Considerando que esse aqui é um fundo high grade, como eu falei, tá muito bom. Também, mesmo assim, tá muito bom. Por que, Adriano? Porque como eu falo para vocês, fundo high grade eu tô pedindo na faixa de 11,5% atualmente, entre 11,5% e 12%. Então, 13,5% já está dentro da faixa que eu exijo para fundo middle risk, ou seja, é um fundo high grade pagando como um middle risk. E nesse mês agora, de dezembro, ele vai pagar novamente R$1, tá? Tipo um relógio, R$1, 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 R$1. E esse R$1, considerando o valor que ele fechou o mês de novembro, era 1%. Ou seja, novamente um yield acima do normal para um fundo que é high grade. Porque 1% quem tá pagando é normalmente fundo middle risk mesmo. Mas não com diferença tão grande em relação aos fundos high grade, que estão pagando na faixa de 0,95. Então tá bem próximo de um fundo high grade. O fundo high grade que eu falo, os fundos que estão pagando bem, né? E que são bons. Exemplo, KNCA e HGCR, que são os fundos que eu me baseio. Que até tem os fundos high grade que estão pagando menos do que isso. Mas normalmente não estão pagando a mais do que isso. Esse é tipo o limite. 0,95, 0,96, 0,97 ao mês de yield do mês são os fundos high grade top. Enquanto aqui o Juro 11 está pagando 1%. E se continuar nesse valor baixo, abaixo de R$100, esse yield do mês vai ficar maior, na realidade. Ou seja, para quem comprar agora com esse valor, esse yield do mês vai subir. Entrando aqui no relatório, a gente vê que as últimas distribuições dele, como eu falei para vocês, foram R$1. Nos últimos 5 meses está R$1. Em junho desse ano, que ele pagou em julho, ele pagou em 25. Foi a última vez que ele distribuiu em 25. No resumo desse mês, a cota patrimonial fechou em praticamente R$101. A cota de mercado estava R$100,30. O carrego da carteira é IPCA mais 8,3. Como eu falo para vocês, é por isso que eu considero ele um fundo high grade. Para mim, até IPCA mais 8,5 seria high grade. Acima de 8,5 seria já um middle risk. Mas no iniciozinho do middle risk, iria até um IPCA mais 10,5.
para ser middle risk. O spread de crédito em relação ao IMAB, que é o benchmark do fundo, é 1,1% ao ano, ou seja, um spread bem pequeno, e ele sempre busca, como objetivo do fundo, é IMAB mais 2, ou seja, ele está abaixo do que ele gostaria de estar no momento. O fundo tem um patrimônio líquido, para quem ainda não sabe, de 2,1 bilhões, é o segundo maior FINFRA da nossa bolsa, só perde para o CADIF. Infelizmente, com essa baixa toda do mercado, ele não vai conseguir fazer uma nova emissão tão cedo, vai ter que esperar uma recuperação do mercado, mas quando ele fizer uma nova emissão, é quase certeza que ele passe com folga do CADIF, e é o número 1 em termos de cotistas. Como eu falei, é o queridinho do nosso mercado em termos de FINFRA, em termos de quantidade de cotistas, quase 83 mil no fechamento desse relatório, mas atualmente eu já vi que ele já ultrapassou a barreira dos 83 mil, então tem mais cotistas do que tinha no momento do fechamento desse relatório. Vamos entrar aqui no comentário do gestor, mas antes disso eu gostaria de perguntar para você, você possui o juro 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, até para aproveitar esse momento de baixa do mercado e diminuir o seu preço médio? Ou ao contrário disso, você também está pensando em fugir e ir lá para renda fixa, investir no IPCA+, por exemplo? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agora, não pense mais nada. Já se inscreve, já larga o likezão, é muito importante. Deixa o like sem pensar em mais nada na sua vida. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim que sair, bem quentinho, você já assiste, que aumenta o engajamento, e também comenta aqui para ajudar a gente a deixar uma quantidade boa de views nesse mês para garantir mais uma leitura do relatório do mês de dezembro do juro 11 no próximo mês. Por exemplo, o CDI 11, o irmãozinho dele, a gente não tá trazendo vídeo. Não trouxe mês passado, não vai trazer esse mês. Pode ser que a gente traga no mês que vem, e se a gente trouxer e der de novo uma quantidade baixa de views, aí eu não tenho mais previsão para trazer, porque infelizmente o pessoal gosta muito do juro 11, mas não gosta do CDI 11, apesar do CDI 11 tá pagando até melhor. Infelizmente, por isso a gente tá deixando ele na geladeira, e já deixou de trazer mais de uma vez. O juro 11 só foi uma vez que ele falhou, mas depois ele sempre teve uma quantidade boa de views. Esperamos que continue assim. Comentário do gestor, ele fala sobre essa questão do cenário macro, pessoal. Isso aqui a gente não vai ler. Isso aqui é mais ou menos para justificar o motivo do valor dele aqui tá caindo e também do CDI 11. Basicamente é para isso. Então, a gente já sabe por que é. Eu já falei nesse instante e ele fala com outras palavras. Então, por isso a gente vai comentar só sobre essa parte da estratégia de alocação. E nesse mês, o fundo não fez muitas mudanças na carteira, não. Ele iniciou novas posições, ou seja, comprou Agrovale, Alupar e Santos Brasil, só. Então, foi muito pouco a movimentação da carteira nesse mês. E por isso, o spread da carteira aumentou para 1,1% ao ano, em relação ao IMAB5. E o caixa atualmente está apenas 5%, bem baixo o caixa atualmente. Voltando a falar sobre a distribuição de dividendos, ele vai pagar na próxima semana, como eu falei para vocês, R$1 novamente, pelo quinto mês. E a cota patrimonial depois do pagamento, e ele coloca depois do pagamento, mas ele ainda não pagou, né? Deveria colocar depois do anúncio de pagamento, está em R$100,99, ou seja, ele tem quase R$1 já de sobra. Esse R$1 serve como reserva acumulada, e a perspectiva de distribuições mensais nos próximos meses, até o final do primeiro semestre de 2025, ou seja, até a distribuição que vai ser anunciada em junho, que vai ser paga em julho de 2025, a previsão continua sendo R$1. E ele coloca aqui do lado, que é uma coisa que me deixou um pouco preocupado. Passaremos a equilibrar a recorrência das distribuições com a recomposição da reserva acumulada. Isso aqui me dá a entender o seguinte, porque ele está preocupado que esse valor aqui da cota patrimonial está muito próximo dos R$100. Então, por isso, ele está dizendo que tem que aumentar essa reserva, porque está baixo. Lembrando que esse fundo aqui tem um detalhe, que se ele fica com a cota patrimonial abaixo de R$100, ele simplesmente não distribui. E o que eu vou dizer de novo, porque muita gente não presta atenção, é só se a cota patrimonial ficar abaixo de R$100, porque a cota de mercado está R$95 e ele vai distribuir, nem que dê R$90, ele vai distribuir se a cota patrimonial estiver acima de R$100. Então, o que importa para ele distribuir ou não distribuir é a cota patrimonial estar acima de R$100. Ela tem que estar acima de R$100. Se não estiver acima de R$100, aí ele não distribui. Se estiver abaixo de R$100, tiver R$99,99, ele não distribui. Se tiver R$100,01, ele distribui. Ele só distribui o que ultrapassa os R$100. Você está vendo que agora ele está praticamente R$1. A tendência é que até o final do mês esteja praticamente R$102. Aí ele distribui e fica com R$1. Essa é a intenção dele, sempre distribuir o que está acima de R$100. Eu estou dizendo isso aqui com muito detalhamento e até repetitivo, para quem já sabe, porque tem gente que chega no vídeo, quer dizer que ele não vai distribuir agora, esse mês, porque está a cota de 95, mas a pessoa está falando da cota de mercado. A cota de mercado não tem nada a ver com isso. O que importa é a cota patrimonial. Então preste atenção. Outro detalhe é que você percebe que nesses meses aqui, do começo do ano, ele distribuiu em 25. E aqui, ele distribuiu em 50. Isso significa o quê? Significa
que a tendência com as próximas distribuições sendo R$1 é que esses 1,25 vão saindo fora das nossas contas dos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses e o yield vai caindo. A tendência é que ele fique mais parecido com um fundo high grade mesmo, pagando 12% ao ano se ele continuar distribuindo R$1. Pessoal, em relação à carteira do fundo, a gente vem trazendo isso aqui com mais detalhes, eu mostrando mais calmamente e comentando mais nos últimos meses. Então eu não vou falar de novo porque essa carteira dele tá muito grande, nem faz muito sentido, até porque vocês viram que ele não fez muitas movimentações novas esse mês, só colocou mais aqueles 3 novos devedores. Então por isso eu não vou comentar mais não, porque, como eu falei, já comentei muito nos últimos meses. Quem quiser ver com mais detalhes os comentários sobre isso aqui, no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho do vídeo do mês passado para você assistir. Então você vai lá, clica e assiste para ver o que é que eu comentei sobre essa carteira aqui do fundo. Em termos de alocação por setor, agora que ele já está quase 100% do caixa alocado, fica melhor da gente verificar isso. No top 3 devedores do fundo, ele tem 50% do patrimônio líquido investido, sendo 26% em geração de energia, 14% em saneamento e 10% em rodovias. Debentures, em relação ao tipo de ativo que o fundo investe, continua dominante, é 91% da carteira. E os outros 9%, como eu falei para vocês, está em caixa e letra financeira, que funciona como caixa também. Então aqui é mais ou menos como se tivesse 9% no caixa. E o fundo ainda continua muito bem em termos de alocação por rate, porque é uma minoria, uma mínima parte aqui da carteira do fundo que não tem rate. Esse pedacinho aqui é cerca de uns 2%, pelo que dá para ver aqui. E o restante da carteira tem rate. Ele, junto com o CDI 11, eu acho que são os dois FII Infras que tem a maior quantidade de debêntures com rate. A maioria tem cerca de 15 a 25% da carteira sem rate. E aqui é muito pouquinho que não tem rate. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo. Já se inscreve, já deixa aquele like muito importante, larga o like, comenta aqui, ativa o sininho para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views. E no mês que vem, no mês de janeiro de 2025, estarmos trazendo novamente a leitura do relatório do mês de dezembro aqui do Juro 11 para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!